Boa tarde, meu nome é Walter Casarim, eu sou diretor adjunto do IPNI, que é o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas. É com muita alegria que, mais uma vez, nós temos um webinar para oferecer aos senhores. De antemão, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês em nossa sala virtual, esse apoio que vocês sempre nos oferecem em estar nos prestigiando nas nossas atividades, seja no webinar, seja em nossas publicações, seja através dos nossos eventos. Mas antes da gente iniciar o nosso webinar, eu gostaria de passar algumas informações. A primeira informação, ela se refere ao nosso próximo evento, que será realizado em 2017, que vai tratar sobre o tema agricultura de precisão como ferramenta para boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. Nós já temos o local, que vai ser em Goiânia, a data dia 3 a 5 de outubro. Até o momento, nós ainda não temos o programa totalmente fechado e nem as inscrições ainda estão abertas, mas nós já estamos em fase de conclusão. Então, tão logo essas informações já estejam preparadas, nós estaremos informando através do nosso site ou através dos e-mails. Tá? Eu gostaria também de lembrar que através do nosso site é possível acessar nossas ferramentas, que é o caso da recomendação de adubação e calagem, do DRIS, e a última ferramenta que nós disponibilizamos gratuitamente para os senhores, que é o balanço de nutrientes nas culturas, né? Que aqui a gente necessitaria de um tempo mais longo para poder explicar, mas nós temos um webinar que explica muito bem como funciona essa fantástica ferramenta que permite aos senhores resultados como esse, né, de entender e de poder calcular qual é o aproveitamento ou desfrute, né, como nós chamamos tecnicamente esse aproveitamento dos nutrientes que são aplicados na forma de fertilizantes e o quanto se exporta desses nutrientes. Então, explicando melhor, né, não fazendo tanta confusão, quando nós temos aqui um valor de 65% de N, 65% significa que 65% do N aplicado foi transformado em produção. Também nós temos informações, né, sobre como se calcula isso em nossos jornais, né, informações agronômicas, e ali os senhores podem acessar. E quando nós fizemos esses balanços, que são feitos por estado, né, em todo o Brasil, nós também temos esses valores para a cultura. E a cultura do café, que está aí assinalada, é, dentre as culturas estudadas, aquela que apresenta o menor desfrute. Nós temos várias razões para isso, né, e estamos estudando o porquê disso através de um estudo em propriedade para avaliar se realmente esse desfrute realmente é baixo para a cultura do café. Mas o café se tornou uma cultura bastante importante dentro do nosso instituto, por isso que hoje nós estamos trazendo, né, o Dr. Tiago Tesoto para proferir esse webinar, especificamente aí falando em café. Logicamente que ele não vai estar falando de NPK, o tema que ele vai estar abordando é sobre atualidade sobre a nutrição com micronutrientes em café, mas isso está envolvendo algo que é muito importante para o Instituto, que é o manejo correto dos nutrientes, né? Que muitos de vocês já conhecem, que é o manejo 4C de nutrição de plantas, que é a fonte certa, na dose certa, no local certo, na época certa. Então, tudo isso está bastante envolvido dentro da missão do Instituto, que é desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas
para o benefício da família humana. Muito bem, eu então vou passar a palavra para o Tiago Tesoto, mas antes disso eu gostaria de apresentá-lo. Dr. Tiago Tesoto é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP em 2008. Ele é mestre em ciências pela também Exalc em 2011 e doutor em ciência em fitotecnia, né, pela Exalc também, concluído seu doutoramento em 2015. Atualmente, Dr. Tesoto é professor da Unifiob, né, em São João da Boa Vista, e coordenador de pesquisa desta mesma instituição. Que o Dr. Tesoto já possa iniciar a sua palestra, eu passo a palavra a ele. Obrigado, Casarim, e obrigado a todos os ouvintes aí do webinar. É um prazer poder dividir e compartilhar com vocês um pouco de nutrição em cafeeiro, uma cultura que desde a graduação me apaixonei e estudei durante o mestrado e o doutorado. Micronutrientes cada vez mais é um assunto meio esquecido, a gente sempre se preocupa com macro, nitrogênio, fósforo, potássio, e o micronutriente sempre vai ficando de escanteio quando a gente fala em nutrição. E hoje, numa agricultura de alto desempenho, em que a gente tem quebras de recordes de produtividade na cultura do café e outras culturas, o ajuste fino, o capricho na lavoura e a nutrição com micro, ela vem corroborar com esse desempenho. Eu costumo dizer que a gente está explorando, ou a gente tem condições de explorar o máximo de genética dos nossos materiais. E para que a gente tenha retorno econômico, altas produtividades, uma nutrição completa de macro e principalmente de micro, que vão atuar em vários processos fisiológicos, é importante se atender. Nessa apresentação de hoje, a gente vai focar principalmente em 3 micronutrientes que eu considero que dos micros são os mais micros ainda, que é o níquel, o molibdênio e o cobalto, que não é micronutriente classificado pelo critério de essencialidade, mas ele é benéfico e ele desempenha várias funções fisiológicas que a gente pode ter essa ferramenta como manejo durante a cultura do cafeeiro. Então, vamos lá. Quando a gente fala em micronutrientes, quais são os principais micronutrientes? É o ferro, o manganês, o boro, o cobre, o zinco, o níquel, que foi o último micronutriente inserido na classe de essencialidade, com a demonstrado em cevada, o molibdênio, o cloro, e aqui o cobalto entra como micro, mas micro benéfico, que é essencial quando a gente está falando de soja, no processo de fixação biológica, mas eu tenho uma série de outros processos fisiológicos dentro de plantas, e dentre elas o café, que o cobalto pode interferir. Desses micronutrientes, o cloro a gente nunca presta atenção nele porque ele já vem em quantidades suficientes para o desenvolvimento da planta quando faz uma adubação de potássio, via cloreto de potássio. Ferro, manganês são originais dos nossos solos. Nossos solos têm óxido de manganês, óxido de ferro, e geralmente a gente tem uma boa disponibilidade desses micronutrientes nos solos tropicais. Já quando a gente vem falando de cobre, boro, zinco, principalmente em solos de cerrado, a gente tem que ter uma estratégia de fornecimento desses micronutrientes, porque o nosso material de origem do nosso solo é pobre nesses micronutrientes. Mas antes de falar de micronutrientes, eu sempre gosto de fazer um bate-papo em cima de potencial produtivo. A nutrição, ela só corrobora com altas produtividades se a gente
tem um ambiente de produção, se a gente está garantindo o potencial produtivo da nossa lavoura. E para a gente garantir esse potencial produtivo, a gente tem que entender o ambiente. Então, o ambiente de produção ele é fundamental para a gente almejar produtividades rentáveis. E quando a gente fala em ambiente de produção, a gente pode dividir esse ambiente em duas frentes. Um ambiente clima, e aí a gente precisa ficar atento à temperatura, à precipitação, à qualidade da radiação solar e à altitude, principalmente em café. Genótipo, quando a gente está pensando em se é cafeeiro, tem diferentes materiais com potenciais produtivos, mas ainda em ambiente, estava esquecendo de me falar, tem um ambiente clima, então temperatura, radiação e pluviosidade, quanto de água chove nesse ambiente, e o ambiente solo. Quando a gente pensa em ambiente solo e a gente fala fertilidade do solo, é muito comum a gente se limitar à fertilidade química. Automaticamente, quando a gente fala fertilidade de solo, o primeiro que vem em mente é a fertilidade química do solo, feita através da amostragem de solo. Mas a gente esquece da fertilidade física do solo, que vem aí principalmente sistemas agrícolas, um fator de limitação que reduz essa fertilidade física é o processo de compactação de solo, e a fertilidade biológica. Quem pôde acompanhar a FertiBio desse ano, que ocorreu em setembro, outubro, em Goiânia, observou que muito foi discutido acerca da fertilidade biológica do solo. Então, a gente atentar ao ambiente de produção, vir falar de fertilidade do solo e não dividir essa fertilidade em química, física e biológica, a gente não está entendendo por completo o ambiente e pode estar reduzindo o potencial produtivo, porque um desses fatores pode ser limitante. Um outro fator que garante o potencial produtivo é o genótipo. Dependendo do material que a gente está trabalhando, se é um material precoce, médio ou tardio, a gente tem um patamar de produtividade desse material. Tem materiais mais produtivos, tem materiais menos produtivos. E o outro fator que afeta o potencial produtivo, quanto que eu vou colher de café por hectare, é população, é densidade de plantas. Então não adianta a gente falar, ou não adianta a gente pensar nutricionalmente se eu ainda não fiz a premissa básica para garantir meu potencial produtivo, que é corrigir meu ambiente solo, entender minhas condições de clima, adequar meu material genético e principalmente população de plantas. Quantas plantas por hectare eu tenho nessa área que vai me garantir uma produção sustentável. Então esse é o pré-requisito para a gente discutir qualquer assunto dentro da agricultura. É o meu potencial produtivo. Costumo dizer e brincar com meus alunos que praga, doença, planta daninha é fácil. É só controlar, mas não adianta eu controlar pragas, doenças e plantas daninhas se eu não garantir, se eu tenho baixa população, se eu estou com o meu ambiente reduzindo minha produtividade, se eu estou com material pouco produtivo dentro do meu hectare. Um outro fator que eu já comentei, quando a gente pensa em ambiente e agora na fertilidade química desses solos, nossos solos tropicais são deficientes em boro, zinco e cobre, por questão de origem da matriz desses solos, principalmente óxidos de manganês, óxidos de ferro. Não temos naturalmente disponível boro, zinco e cobre. Então eu tenho que ter um planejamento de fornecimento quando eu penso em construir meu ambiente de produção, pensando em micronutrientes. Um outro fator que leva a maior resposta a micronutrientes é que antigamente a gente tinha a possibilidade de usar fontes menos concentrados de fertilizantes, de nutrientes, principalmente NPK. Toda vez que eu purifico, que eu concentro o meu fertilizante para proporcionar
um maior custo-benefício em relação a frete, eu estou tirando contaminantes. E quem são esses contaminantes? Esses contaminantes são micronutrientes. Então, ao passo que eu tenho deficiência no solo, cada vez mais eu trabalho com fontes de matéria-prima pobres em micronutrientes, eu tenho que pensar numa estratégia de reposição, seja ela via solo ou via foliar, a gente vai discutir isso mais à frente, como estratégia de fornecer esses micronutrientes. E quando a gente pensa em alta produtividade, toda vez que eu produzo muito, eu extraio muito, exporto muito. Isso significa que, se eu tenho lavouras de alta produtividade, eu tenho extração de NPK e, consequentemente, micronutrientes. E esses micronutrientes saem do meu sistema produtivo via grão colhido e, como o meu fertilizante é cada vez mais concentrado, eu tenho que ter uma estratégia de reposição para garantir que essa planta desempenhe seu papel de alto rendimento e garanta produtividade. E principalmente quando a gente fala em café, não é só produtividade, é também qualidade, que é uma commodity e a gente compra café por qualidade. Bom, como que eu construo meu ambiente de produção pensando em fertilidade do solo? Nesse slide, a gente pode ver como que foi construído todo o referencial teórico para determinar os níveis críticos de nutrientes no solo. Então, antigamente, o IAC fez um belo trabalho no estado de São Paulo, coletando amostras de solo e daquele teor encontrado inicial no solo, mais a adição de fertilizante, ele classificava aquele teor em relação à resposta à adição de fertilizante, calculando a produtividade relativa. Então a gente tem aí para boro teor variando de 0 a 0,6 e o nível médio, que todo mundo fala, qual que é o nível médio do teor do nutriente no solo? O nível médio é o limite superior da faixa da classe média, o nível crítico. Então vamos aí para boro 0,6, cobre 0,8, ferro 12, manganês 5 e zinco 1,2. Uma coisa deve ser sempre reforçado e lembrado. Toda essa calibração de teor no solo, ela foi feita mostrando uma camada de 0,20. Então, quando a gente pensa hoje em amostragem de solo em café, em que a gente trabalha com uma estratificação do perfil de solo para construir perfil de solo, o referencial teórico ele só é válido quando a gente compara a camada 0,20. Por que camada 0,20? Porque antigamente a gente fazia o preparo de solo usando grade, arado, que no máximo a gente conseguia preparar aí 0,20, 0,25, 30 centímetros de profundidade do solo, 85% da raiz ficava condicionada nesse ambiente de 0,20, então eu tinha essa profundidade para fins de referencial teórico para comparar com os níveis disponíveis na literatura. Hoje a gente tem consultores recomendando, pesquisadores recomendando estratificar. Então, 0,5, 0,10, 10,20, até 60, 80 centímetros de amostragem do solo para entender esse perfil. Mas o meu valor da literatura ele tem que ser comparado na amostragem de 0,20, que é onde foi construído todo esse conceito de produtividade relativa e teor disponível no solo. Outro ponto que deve ser ficar atento é com relação ao extrator. Em São Paulo, a gente usa o extrator DTPA. Dependendo da localidade, eu uso o MELIC. Então, o meu referencial tem que ser usado o mesmo extrator. Mas, comumente, a gente recebe alguns questionamentos de produtor ou mesmo de consultores e mesmo de alunos perguntando, mas professor, se eu tenho nutriente no solo, fiz a minha amostra
de solo, coletei 0,20, tenho aqui todos os níveis acima do nível crítico para micronutrientes na cultura do café. Por que eu tenho que fazer aplicação foliar? Então, esse questionamento, se eu tenho no solo, eu tenho que fazer foliar? Se o nível crítico me diz que acima desse ponto eu não tenho incremento em produtividade por eu ter o nutriente no solo, por que toda hora tem alguém vindo aqui e oferecendo fertilizante foliar, porque eu tenho que fazer aplicação foliar? Então, a gente vai discutir alguns pontos que podem interferir na disponibilidade de micronutrientes e pode levar a algum ganho ou algum incremento de produtividade ou qualidade com relação ao micronutrientes. Quando a gente pensa em deficiência de micronutrientes, sempre a gente está associado a uma clorose. E quando a gente encontra uma planta amarelada no campo, o primeiro sintoma, o primeiro parâmetro que a gente pensa e fala é a deficiência de nitrogênio. Nem sempre uma planta amarela ela pode ser indicativo de deficiência de nitrogênio. A deficiência de micro ela é muito confundida com outros sintomas de fitotoxicidade ou deficiência de outros nutrientes que não os micronutrientes. Mas o melhor extrator que a gente pode ter para a cultura é a própria cultura. Então, olhar uma análise de solo, garantir que ela tem os níveis críticos acima os teores dos nutrientes, entre eles macros e micros, acima do nível crítico, se eu não olhar minha planta, se eu não visualizar minha planta, ela não significa que eu tenho esses nutrientes disponíveis para minha planta absorver. No caso do café, a amostragem foliar é uma ferramenta fantástica para garantir, checar se o que eu tenho disponível no solo é o que minha planta está enxergando e está absorvendo e fazendo seu papel fisiológico. Quando a gente pensa em culturas anuais de ciclos mais curtos, em razão da logística e do próprio tempo de análise, isso não é evidenciado, eu não consigo usar essa ferramenta. Mas mesmo assim eu dispenso o uso do ferramenta de análise foliar? Não. Ela serve para checar se meu sistema solo, minhas condições de fertilidade expressam uma boa nutrição para minha planta quando eu faço a análise foliar e serve para uma alteração ou de um manejo da nutrição para uma próxima cultura. No caso de planta perene, e dentre elas o café, eu tenho tempo hábil de verificar, fazer uma amostragem e ainda fazer a correção na mesma cultura, no mesmo ano, para a safra pendente. Mas geralmente a gente encontra teores no solo e alguns fatores podem interferir na absorção desses micronutrientes. A gente tem fatores climáticos. Quando a gente tem excesso de chuva, geralmente a gente observa uma redução na quantidade ou na concentração, no teor de ferro nas folhas. E a gente vê uma clorose, um esbranquiçamento dessas folhas de café em razão de excesso de chuva, principalmente em lavouras que estão em montanhas, onde tem muita vertente, onde tem um solo muito encharcado. Quando eu tenho excesso de chuva, eu tenho uma maior disponibilidade do manganês. E esse manganês interfere na absorção do ferro. Então, quando eu pego essa análise de solo, encaminho para o laboratório me manda um resultado e o resultado de ferro está ideal, ok, está acima do nível crítico. Mas lá no campo, numa condição de fator climático, numa época muito chuvosa, eu posso ter uma deficiência induzida de ferro por maior disponibilidade de manganês. E aí a gente começa a fazer o questionamento. Adianta eu aplicar esse ferro via solo? Não, tem que ser via foliar, porque o problema está na disponibilidade ou na indisponibilidade induzida do ferro por altos teores de manganês. Outro fator que pode afetar a absorção de micronutrientes é o frio.
A maioria da absorção de micronutrientes, por ter uma baixa concentração no solo, ela é feita por transporte ativo, ou seja, a planta gasta ATP, então ela tem que mandar o açúcar para a raiz, respirar esse açúcar, produzir ATP e, através de carreadores e bombas, jogar esse micronutriente que está fora da raiz para dentro da raiz. Quando eu tenho um abaixamento de temperatura, esse processo de respiração fica prejudicado. A planta passa a respirar menos, se ela consome menos açúcar, produz menos ATP, consequentemente afeta a absorção de micronutrientes. Então, o frio é um fator que vai induzir alguma deficiência de micronutrientes temporária em condições de baixa temperatura. Só que quando eu faço uma análise de solo, meus teores estão todos acima do nível crítico. Além de fatores climáticos, a gente tem alguns fatores do solo que podem interferir na disponibilidade desses micronutrientes. Um é matéria orgânica. O excesso de matéria orgânica, o uso de matéria orgânica, ele aumenta a disponibilidade do boro. Então, solos com alto teor de matéria orgânica, minha planta tem um suprimento mais adequado de boro, mas, consequentemente, eu tenho uma maior complexação de cobre. Matéria orgânica é um excelente quelante de cobre no solo. Não é? Evidencia isso o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Áreas de cultivo de uva, de frutas temperadas, em que faz muito uso de cal da bordaleza, eu tenho uma quantidade de cobre no solo muito elevado. Recentemente tem sido reportado o efeito fitotoxidez de cobre nessas áreas onde que se cultiva há muitos anos a cultura da uva. Como que eles estão reduzindo essa fitotoxicidade? Aplicando matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é um fator que reduz a disponibilidade do cobre no solo. Só que quando eu faço a minha extração e mando para o laboratório, ele mostra que eu tenho cobre disponível. O extrator, ele mostra essa quantidade de cobre e minha planta pensa, ou eu penso que minha planta está conseguindo absorver esse cobre. Mas, na verdade, esse cobre está complexado à matéria orgânica. Então, matéria orgânica pode favorecer a maior disponibilidade de boro e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de cobre. E aí a gente pensa, adianta eu fazer cobre via solo, usar um sulfato de cobre para corrigir a minha deficiência de cobre no solo? Não, eu tenho que usar outra estratégia para conseguir fornecer esse micronutriente para o meu cafeeiro. Além disso, eu posso ter competição de micronutrientes. O excesso de cobre, ele pode afetar a absorção do ferro. Então, áreas que eu tenho um excesso de uso de cobre, eu tenho um alto teor de cobre no solo, o ferro ele pode ser prejudicado a sua absorção e aí eu tenho uma indução de deficiência de ferro por excesso de cobre. Outro fator que afeta a disponibilidade de micronutrientes no solo é a compactação. Toda vez que eu tenho compactação do solo, eu reduzo a disponibilidade de raiz, eu tenho uma menor quantidade de raiz e essa planta não explora todo o seu perfil, seu potencial de solo e, consequentemente, pode levar ou induzir a uma deficiência de micronutrientes. Só que esse solo compactado, se eu encaminho ele para análise, ele pode ter todos os nutrientes acima do nível crítico. Outro fator observado, muito bem relatado na literatura, é a competição do fósforo e o zinco. Então, altas quantidades de fósforo inibem ou prejudicam a absorção de zinco pelas plantas. Então, solos ou áreas em que eu faço altas concentrações de fósforo, o zinco é prejudicado. Então, a estratégia de usar um fertilizante via solo para elevar o teor de zinco, ele não é favorável, porque mesmo eu tendo esse zinco no solo, acima do nível crítico, em razão da minha maior concentração de P2O5, ele pode inibir
e prejudicar a absorção do zinco. Então eu tenho que fazer algumas estratégias de adubação via foliar para repor essa inibição do fósforo e zinco no solo. Outro fator que afeta a disponibilidade de micronutrientes, como eu já comentei com vocês, os micronutrientes eles precisam ser carregados para dentro da planta. Se eles precisam ser carregados, gasta energia via processo de respiração. E para respirar, a planta precisa de oxigênio, a raiz precisa de oxigênio. Toda vez que eu tenho encharcamento de solo, diminuição da porosidade do solo, eu diminuo a concentração de oxigênio do meu ambiente radicular, eu prejudico a absorção de cobre, ferro, manganês e zinco. Solos encharcados, solos compactados, pela redução de oxigênio, também pode induzir a deficiência de micronutrientes. Só que quando eu coleto esse solo, mando para o laboratório, eu tenho o resultado que tenho esses teores acima do nível crítico. Outro fator que afeta a disponibilidade do micronutrientes é a calagem. Quando a gente pensa em calagem em café, e principalmente café implantado, o PRNT é um fator primordial que deve ser checado. Cafés em implantação, eu posso até utilizar calcários de PRNT um pouco menor em razão do seu residual, do seu incorporamento no solo. Quando eu penso em café implantado e vou fazer uma calagem superficial, se eu uso um calcário de baixa qualidade, baixo PRNT, esse calcário acumula em superfície e pode indisponibilizar esses micronutrientes. Então, acima de pH 6,5 e 7, eu tenho uma redução na disponibilidade do micronutriente. Então, principalmente os metálicos, cobre, ferro, manganês e zinco. Então, a calagem é conhecida por excesso de calcário reduzir a disponibilidade de micronutrientes. E outro fator que a gente precisa prestar atenção na implantação e na condução da lavoura de café é com relação ao gesso. O gesso, o par sulfato, ele vai competir com o molibdato. Então, o uso do gesso na lavoura, ele vai reduzir a quantidade disponível de molibdênio no solo. O molibdato vai ser muito menos absorvido por excesso de um sulfato. E aí eu posso estar prejudicando a minha assimilação de nitrogênio. E muitas vezes o meu nitrato está sendo acumulado na planta e não está sendo reduzido e assimilado porque está faltando molibdênio na atividade da redutase do nitrato. E outros fatores que afetam a nossa indisponibilidade de micronutrientes é o cobre. O excesso de aplicação de cobre numa cultura pode levar ao acúmulo de cobre e prejudicar a absorção de outros micronutrientes. Se não for fator climático pela disponibilidade de água da normal climática da região, o uso frequente de irrigação ele pode levar a essas condições de ambiente que vão reduzir a disponibilidade de micronutrientes. O fertilizante, o excesso de P2O5, então altas doses de P2O5 em café, eles inibem a absorção de zinco, e aí eu posso ter uma deficiência induzida de zinco ou não atender nutricionalmente minha planta de zinco por excesso de fertilizante. E a compactação, então o tráfego de máquina, compactação de solo, pode afetar essa disponibilidade. E ainda eu tenho o fator planta. Cada planta tem uma eficiência de absorção. A gente já conhece isso para fósforo, para nitrogênio, mas isso é válido para todos os nutrientes. Tem plantas que mostram uma deficiência mais acentuada ou não em razão da genética, do material que eu estou usando naquela mesma área. Então, inevitavelmente, eu tenho que olhar minha planta, eu tenho que seguir uma amostragem foliar para checar se todos esses fatores aqui não estão prejudicando a minha eficiência de absorção e minha disponibilidade de micronutrientes para que eu atenda a minha planta de cafeeiro. E aí eu tenho uma redução de absorção
e levam uma deficiência induzida. Bom, antes de começar a falar do boro, mais um comentário que eu queria deixar aqui para vocês. A ferramenta de amostragem foliar e minha checagem via as recomendações oficiais, os boletins que tem de cada estado, ela serve desde que seguidas as condições recomendadas por cada boletim. Mas eu costumo comparar muito com o Usain Bolt, aquele corredor maratonista que tem um desempenho fantástico e ganhou várias medalhas nas Olimpíadas aqui no Brasil. Quando a gente pensa em aplicação de nutrientes, quando eu penso em aplicação de micronutrientes, eu tenho duas situações. Uma é a condição de lavoura para baixa produtividade, em que a gente tem os nutrientes no solo. É como se a gente comesse o arroz e feijão. Então, quando eu estou comendo arroz e feijão, eu tenho garantias de nutrientes que me garantem o desenvolvimento e completar todas as minhas atividades fisiológicas. Mas quando a gente tem alto rendimento, que a gente vem para uma condição de alta produtividade, que a gente exige que essa planta seja eficiente em todos os processos, eu tenho que ter estratégias de fornecimento de micronutrientes para otimizar e maximizar processos fisiológicos. O Usain Bolt lá, antes de correr, ele come arroz e feijão? Come. Mas antes de correr, ele tem toda uma suplementação especial para pré-corrida. A partir do momento que ele desenvolveu o exercício, fez a corrida dele, ele tem toda uma suplementação pós-corrida para que todo o seu metabolismo volte mais eficientemente a uma condição e você não estresse o metabolismo e garanta rendimento. Então, o micronutriente, para a gente começar a conversar de estratégia de reposição e do micronutrientes em plantas de café, a gente não pode se esquecer que ele tem que ter no solo. Ninguém aqui vai falar de aplicação de micronutriente foliar, de reposição foliar, se o meu ambiente de produção solo foi garantido que todos os micronutrientes estejam acima do nível crítico para a cultura do café. Mas quando eu falo de café, a gente está pensando num café que tem que produzir 100, 110, 120 sacas por hectare, beber bebida mole com mais de 80 pontos, granar bem, ou seja, essa planta de café tem que ter um metabolismo fisiológico bem otimizado e acentuado para que garanta essas características. Então, toda vez que a gente pensa em reposição de micronutrientes na cultura do café, um desses aspectos pode estar reduzindo a disponibilidade, mas eu tenho que também pensar que meu café é um Usain Bolt. Eu estou numa cafeicultura que demanda e exige dessa planta uma atividade fisiológica acentuada. E para isso eu tenho que garantir em cada fase de desenvolvimento dessa planta estratégias de reposição de micronutrientes para acentuar os processos fisiológicos. Um exemplo disso é a aplicação de molibdênio quando eu faço uma adubação nitrogenada. Quando eu faço aplicação de nitrato, eu tenho que fazer uma complementação com molibdênio foliar, principalmente se eu estou em áreas que usa gesso. O molibdênio vai ser fundamental no processo de assimilação do nitrato pela redutase no nitrato. Eu posso aplicar nitrato se minha planta não está com atividade da redutase do nitrato, uma enzima que pega o nitrato, transforma em nitrito e nitrito em amônio, que vai ser assimilado, não adianta nada. Esse nitrato vai ser absorvido, vai acumular e vai levar muito tempo para ser reduzido e ser assimilado pela glutamina sintetase. Então, molibdênio tem que fazer na fase vegetativa. Do outro lado, quando eu penso em granação, eu tenho que maximizar meus processos de movimento de açúcar nessa planta. E como que eu movimento açúcar em planta de café? Através de potássio, magnésio, que
que são 2 nutrientes responsáveis pela translocação de açúcar, haja vista que quando a gente tem uma deficiência acentuada de potássio, uma deficiência induzida de magnésio por excesso de potássio, eu tenho redução de granação. Os grãos ficam menores, porque eu deixei de transportar açúcar. E ao passo que eu tenho micronutrientes que acentuam esse processo, como o zinco, o cobre, o boro. Zinco, cobre e boro são excelentes micros que facilitam o transporte de açúcar. Eu acumulo mais amido, por exemplo, em folha, em plantas deficientes em zinco. Então, se eu quero otimizar ou maximizar meu processo de granação, eu tenho que ter estratégias de fornecimento de micro, principalmente boro, cobre, zinco, nessa fase de granação, para que eu tenha a qualidade desse produto agrícola. Bom, vamos comentar um pouco do boro. Boro essencialmente tem que vir via solo para o café. O boro apresenta baixa mobilidade dentro da planta. E se tiver acima do nível crítico, eu tenho baixa resposta à aplicação de boro. O trabalho do Garcia e do Fioravanti, em 2003, ilustra isso. Uma área com média de 3 safras, os teores do boro variando de 0,4 a 0,5, e eu tenho praticamente a mesma produtividade quando eu faço a aplicação, seja ele boro foliar, 4 vezes, uma cauda de 0,5% de ácido bórico, produzindo aí 43 sacas, ou 9 quilos por hectare de boro, indo para 43,2. Então tem incremento aí de 5 sacos de café com aplicação de ácido bórico. O que eu tenho que tomar cuidado quando eu penso em boro? Principalmente em solos de textura arenosa, o boro ele movimenta facilmente no solo, então quando eu tenho textura arenosa, esse boro pode facilmente sair do meu perfil de raiz, onde eu tenho raiz, e aí ele não é mais absorvido. E em solos com baixa matéria orgânica. Já comentei com vocês que matéria orgânica aumenta a disponibilidade de boro para as culturas. Ambientes de produção que eu tenho dificuldade em fazer acúmulo de matéria orgânica, de massa, o boro ele pode ser um fator limitante para o meu ambiente de produção. E o zinco? Esse trabalho, durante o mestrado, apesar de a gente utilizou uma abordagem do zinco como metal pesado, mas ele evidencia algo muito interessante para a gente no manejo nutricional. Foram aplicadas doses elevadas de zinco no solo, com o intuito de matar a planta, e a gente conseguiu matar essa planta depois só de 2 anos, mas a gente observa que, aplicando o zinco no solo, o dreno preferencial de zinco é o ramo, e depois esse zinco foi e aumentou na folha. Então, quando a gente faz um fornecimento de zinco no ambiente de produção que eu tenho baixa disponibilidade de zinco no solo, eu vou ter incremento do teor foliar daqui 2 anos. Então, o primeiro ano, esse zinco é absorvido preferencialmente e acumulado no ramo. No segundo ano é que esse zinco sai do ramo e vai para a folha. Então, se eu tenho uma limitação de zinco e faço uma estratégia de fornecimento via solo, no primeiro ano eu tenho que complementar via foliar, porque aquele zinco que eu apliquei via solo, ele vai ficar parado primeiramente no ramo. Vejo os valores aí dos teores de zinco no ramo no primeiro ano, enquanto os teores foliares. Então eu tive um aumento aí de 26 para quase 217 miligramas por quilo no ramo, enquanto na folha saiu de 10 a 20. Então, o zinco, quando pensa em estratégia de fornecimento, eu tenho que tomar cuidado com relação ao primeiro ano, o acúmulo preferencial é ramo e não é a folha. Aqui o enxofre. A aplicação de enxofre reduz o teor de molibdênio foliar, que é um trabalho de MacLeod baseados em grãos de soja. Então, é válido também para a cultura do café, porque o sulfato vai competir com o molibdato e o excesso de sulfato vai reduzir a disponibilidade do molibdênio.
E o caso do níquel. O níquel, por ser o último micronutriente inserido na tabela, na essencialidade de micronutrientes, ele atua principalmente em três frentes na planta. A assimilação da quebra da ureia. Então, planta produz ureia. Toda planta que armazena reserva, e o café é uma planta que armazena reserva para usar na brotação depois do início da chuva ou na granação, a quebra da arginina em ornitina libera uma ureia. Essa ureia tem que ser quebrada e para quebrar eu uso uma enzima que chama urease. E a enzima urease é uma enzima que tem 2 níqueis presente para ela conseguir quebrar a ureia e liberar um amônio. Então, o processo de assimilação de ureia, que pode ser via exógena ou via degradação da arginina, ou seja, a planta é um indivíduo que produz ureia. Não necessariamente eu falar, não vou aplicar níquel porque eu uso só nitrato de amônio. Mas a planta pega esse nitrogênio, armazena como reserva na forma de arginina e a degradação dessa arginina vai liberar ureia. Se eu não tenho níquel para que a urease funcione e quebre esse níquel, eu vou ter um acúmulo de ureia e aí eu tenho uma resposta feedback negativa, ou seja, acumulou a ureia, a planta fala, para de quebrar a arginina, para de usar o nitrogênio de reserva e eu prejudico toda a minha remobilização de reserva dentro da planta de café. O outro papel que o níquel desenvolve, junto com o cobalto, e aqui eu chamo a atenção para o cobalto, é na ACC oxidase. A produção de etileno, ela parte da metionina, produz o ACC, e eu tenho uma enzima que chama ACC oxidase, que quebra a ACC e produz etileno. O cobalto e o níquel, eles funcionam como inibidores dessa atividade. Eles substituem o ferro e passam essa enzima, ACC oxidase, passa a atuar com uma velocidade menor, ela passa a atuar capenga, ou seja, eu reduzo minha produção endógena de etileno. Aqui são os dados meus do doutorado. Então a gente tem disponibilidade de níquel no solo e a produção de etileno. Observem que conforme eu aumento a quantidade de níquel, eu reduzo a produção de etileno. E isso vai ser importante quando? Quando eu tenho uma doença ou um fator de estresse abiótico, eu induzo a senescência, e a senescência induz a produção de etileno, eu tenho desfolha. Então, quando eu tenho uma planta que reduz a produção de etileno, se eu tenho fator doença ou tenho fator de estresse abiótico, essa planta não vai produzir tanto etileno, eu não vou ter tanta desfolha, consigo controlar a doença, consigo passar meu estresse abiótico e reduz a quantidade de desfolha. Então eu consigo reduzir desfolha por inibir a produção endógena de etileno. E aqui o níquel, naquelas altas concentrações do trabalho de mestrado, reduzindo o etileno e afetando a maturação. Então eu tenho aí a comparação de 61, 56 até 77% de grãos verde, enquanto que no tratamento controle esses valores estavam próximos de 20. Então o níquel aí afetando a maturação do fruto em razão da inibição do etileno. Outro fator que o níquel atua na planta de café, e principalmente em plantas de café com excesso de temperatura ou excesso de radiação, é na degradação do metilglioxal. Metilglioxal é um composto produzido pela planta em condições de estresse e é um composto altamente mutagênico na planta. Ela rapidamente precisa quebrar isso em D-lactato. E quem que faz essa conversão? É a glioxalase 1. Essa enzima, a glioxalase 1, ela precisa pegar e quebrar o metilglioxal e transformar em D-lactato. Então, além de atuar no metabolismo do nitrogênio, degradando a ureia, além de inibir a produção ou reduzir a produção de etileno, o níquel entra como um
o eliminador desse metilglioxal, que é um composto que degrada, induz respostas oxidativas dentro da célula do café. Também tem se reportado muito o níquel com relação à doença. Aqui vale um parênteses. Eu tenho o efeito direto do níquel e o efeito indireto do níquel. O efeito direto do níquel, ele ainda não foi evidenciado, não tem alguns trabalhos que fizeram aplicação e viram, por exemplo, redução de ferrugem em café. Só que o níquel, ele induz a produção de uma enzima que chama urease. E a proteína urease também tem um fator de reduzir a pressão e a suscetibilidade de doença. Vejam nessa figura aqui uma planta que foi suprimida a produção de urease. Então eu desliguei o gene que produz a enzima urease e aqui uma planta normal que produz urease. Então veja a quantidade de lesão sem aplicação de níquel, simplesmente pela presença e ausência do urease. Então, quando a gente fala aplicação de níquel por reduzir suscetibilidade à doença, pode ser também que esse níquel possa aumentar a quantidade da proteína, eu ter mais proteína expressa e essa proteína ter uma função de reduzir a suscetibilidade de doença. Aqui um exemplo do pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Célia Carnini, que trabalha muito com a enzima urease, ilustrando a inibição do crescimento do Penicillium erguei pela presença da enzima urease. Então aí não tem níquel, eu só peguei a proteína, coloquei na placa de Petri e tenho a inibição do crescimento do fungo quando tem a presença da enzima urease. Então, o que eu queria reforçar aqui para vocês com relação ao níquel, que quando a gente faz uma aplicação de níquel, a gente não está só visualizando a relação da ureia e da quebra da ureia. Ele pode estar aumentando a eficiência da remobilização de nitrogênio pela maior degradação de ureia advinda da arginina, que é um aminoácido de reserva de nitrogênio. Ele pode estar reduzindo a questão de produção endógena de etileno, substituindo o ferro da CC-oxidase. Ele pode estar atenuando o papel do metilglioxal, que é um composto que induz a atividade, o metabolismo antioxidante da célula, é um fator de estresse celular. E pode ainda estar aumentando a quantidade de urease e essa urease reduzindo a pressão e a suscetibilidade, principalmente de doenças fúngicas, dentre elas a ferrugem no cafeeiro. Bom, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos nesse webinar e muito obrigado por ouvirem aí o que eu tenho para apresentar para vocês. Tiago, muito obrigado por sua excelente apresentação. Ela foi bastante didática, bastante esclarecedora a respeito dos micronutrientes. E às vezes os micronutrientes, eles são um tanto que esquecidos, né? A gente se preocupa muito mais com a calagem, muito mais com o NPK, e os micronutrientes, que é aquele juste fino, às vezes fica um pouco esquecido. Nós temos aqui algumas questões que foram sendo colocadas e eu incentivo as pessoas a continuar perguntando, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, né, para esclarecer algumas dúvidas. Bom, mas eu tenho aqui algumas dúvidas que a primeira é um pouco a minha dúvida, Tiago. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, cara. Ok. Eu não sei a sua experiência com o café canéfora, né? E
quando se trata de canéfora versus o arábica, a necessidade de micronutrientes entre essas duas espécies, né? Eu não sei se poderia nos dizer se existem grandes diferenças de necessidade em função da canéfora, às vezes você tem uma produção maior do que a arábica. Casarim, o que controla a extração de micronutriente é fator genético. Então, qual que é o grande desafio quando a gente pensa em biofortificação? Tem vários pesquisadores trabalhando com biofortificação via melhoramento genético. Se fosse fácil incrementar o teor de micronutrientes, e aí a gente pega o exemplo de zinco e ferro, via aplicação de fertilizante, seria tranquilo, né? A gente fazia uma aplicação, esse micronutriente iria para o grão e a gente resolveria ou biofortificaria o cereal produzido. O canéfora e a arábica são espécies diferentes, com genética diferentes. Pode ser, eu não tenho experiência com canéfora, não tenho resultados de análise de grão de canéfora. Mas provavelmente a quantidade de micronutrientes ela possa ser muito parecida no grão. O que vai diferir é o volume exportado. Então, o canéfora é muito mais produtivo. Então, eu tenho uma exigência de extração maior. E aí eu posso ter que fazer um fornecimento, uma reposição talvez diferencial em razão do volume produzido. Mas as quantidades no grão, elas variam muito pouco. E eu preciso aí ter um programa de melhoramento para conseguir incrementar esses teores. Então não é porque talvez os teores sejam muito próximos, mas como as produtividades são diferentes, possa ter uma maior exigência no canéfora. Eu não tenho conhecimento do canéfora para talvez confirmar se isso acontece ou não. Aproveitando um pouquinho sobre esse assunto produtividade, né? Muito se discute os níveis críticos que são usados para muitas culturas hoje, né? Os resultados de níveis críticos que se tem hoje, essas referências, elas são reportadas a estudos um pouco antigos, né? Onde as variedades, os cultivares, eles não eram tão produtivos quanto nós temos hoje. No caso do café, essa é uma pergunta assim, talvez que um tanto difícil de responder, mas talvez possa fazer um pouco da sua crítica nessa minha pergunta. Se os níveis hoje, os níveis críticos que são usados hoje, eles podem estar subestimados em função de as produtividades hoje estarem sendo maiores, né? Então há uma necessidade maior, né, de disponibilidade de nutrientes no solo. Qual que é o seu feeling a respeito desses níveis críticos que são usados atualmente? Bom, Casarim, a gente tem que, quando a gente pensa em produtividade, e de novo eu reforço, a gente só pensar em fertilidade química, a gente tá desejando ou está punindo algumas outras condições que a gente tem que considerar. Bom, o que levou esse incremento de produção? Primeiro, a gente teve uma evolução do número de plantas por hectare. Então, hoje a gente tem um maior número de plantas por hectare que levam a esse maior incremento de produtividade. Outro aspecto que eu reforcei, os níveis críticos que a gente tem na literatura, eles foram obtidos numa condição que a gente explorava aqueles 20 centímetros de solo, que era a amostragem de 0,20. Exemplo do eucalipto. O eucalipto ele vai reduzindo o nível crítico dele durante a sua evolução, os seus anos de cultivo, porque eu vou aumentando o sistema radicular. Então, o nível crítico que a gente tem na literatura, que é reportado na literatura, a gente tem que entender a condição que ele foi obtido. Então, solo 0,20,
onde que a gente tinha 80% da camada de solo trabalhado e a gente tinha desenvolvimento da raiz nessa condição. Hoje a gente tem culturas de café com raiz a 1 metro, 1,5 metro, principalmente naquelas regiões que faz uso de gesso, desenvolve perfil de solo. Toda vez que eu aumento o volume de raiz explorado no solo, eu reduzo minha referência de nível crítico, porque eu tenho maior volume de solo explorado. Então, pensar só no valor referência de nível crítico, sem também entender o quanto minha cultura está explorando de solo, ela não se complementam. Eu preciso também entender que o meu ambiente de produção, em termos de exploração de volume de raiz, número de plantas por hectare, mudou. Então, esse nível crítico possa ser até reduzido. O pessoal sempre fala em aumentar, né? No caso do magnésio, a gente teve que aumentar a referência do nível crítico no solo em razão das tubações potássicas. Então, eu tenho uma demanda maior de potássio porque eu tenho colocado mais produtividade, tem se exportado mais, extraído mais potássio, e eu tenho que eu levei o teor de magnésio no solo, então o boletim sempre que vai sair já vai rever esse valor, porque eu tenho uma inibição de absorção do magnésio por excesso de potássio. Então eu tenho algum parâmetro de ajuste aí. No caso do micronutrientes, quanto maior é a minha exploração do volume de solo, menor é a concentração que eu posso trabalhar por miligrama por quilo de solo, porque eu tenho maior volume. Então eu acho que pensar só no valor, na referência, e não interpretar isso nessa nossa contextualização de maior exploração de perfil de solo, a gente ficar dando murro em pedra, né? E a gente não consegue avançar em alguns critérios que precisam ser melhor elucidados. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Eu tenho uma pergunta aqui do Arildo França Amorim. Ele pergunta se o uso de fosfito de cobre de forma constante, com a intenção de induzir resistência, pode interferir na assimilação de outros micronutrientes. O fosfito via foliar, né? Sim. Tá. Eu acredito que não. O que é o fosfito de cobre? O fosfito ele é um excelente quelante que vai facilitar a entrada desse cobre. E aí eu posso ter a indução de resistência pelo próprio íon fosfito, que é um indutor de resistência, e pelo cobre. O cobre também ele participa na produção, por exemplo, de lignina. Lignina é um composto secundário que dá resistência à célula. Quando eu tenho uma célula resistente, eu tenho uma menor ou uma maior dificuldade à penetração de fungos, por exemplo, ou entrada de patógeno. Qual que é a diferença? Uma questão que eu não abordei, vou aproveitar essa pergunta, qual que é a diferença do óxido de cobre, então os fertilizantes ou os fungicidas à base de cobre, com o sulfato de cobre e o fosfito de cobre? Não existe na planta íon metálico livre. Toda planta, quando ela tem cobre, zinco, a exceção do manganês, então cobre, zinco e ferro, ele está protegido. Ele está protegido por um citrato, por um malato, por uma histidina, que são compostos que protegem e não deixam esse íon metálico livre dentro da célula. Então, quando eu faço a aplicação de fosfito, na verdade eu facilito a entrada na planta e coloco um cobre protegido. Esse cobre protegido pelo íon fosfito. O íon fosfito é um excelente caminhante dentro da planta. Então, quando eu preciso atingir, fazer esse nutriente movimentar mais, o fosfito ele facilita esse transporte. Quando eu faço a aplicação de sulfato, o que vai acontecer? O sulfato dissocia, eu tenho o cobre 2+, e o sulfato, e esse cobre ele vai ter que ser complexado por algum quelante dentro da planta, malato, citrato, algum aminoácido,
uma histidina ou uma nicotinamida, por exemplo, para não deixar esse cobre sozinho. Então, quando eu faço uma aplicação de sulfato, eu tenho a correção, eu tenho fornecimento de cobre? Tenho, mas ele demora mais para ser remobilizado e translocado, porque eu tenho que proteger esse cobre e a planta vai gastar energia para produzir esses aminoácidos e esses ácidos orgânicos que complexam esse cobre. No caso dos oxicloretos ou o cobre zero, óxido de cobre, eles não são nutrientes. A planta não consegue enxergar ele e a planta não consegue reduzir esse óxido de cobre em cobre 2+. Então, por que toda vez que eu tenho que fazer uma brotação nova, que sai uma folha nova, eu tenho que reaplicar o fungicida cúprico? Porque ele tem a função de ficar depositado na superfície da folha. Então, os fungicidas à base de cobre, eles precisam cair no solo, sofrer o processo de oxidação para a minha planta conseguir absorver. Exemplo que eu dei das áreas de uva lá no Rio Grande do Sul, depois de 30, 25 anos, muitos anos trabalhando com cauda bordaleza, é que começou a dar toxicidade de cobre nas plantas. Então, vejo a quantidade de cobre aplicado, a necessidade desse cobre cair no solo, ser oxidado para ser disponível. Então, o cobre, o fungicida cúprico, ele não serve como nutrição. Ele vai atuar só depois que ele for para o solo ser oxidado. A planta, o pH da célula é 7,5. Ela não consegue solubilizar esse cobre, caso ele venha entrar na forma de óxido, que também não chega a entrar. Tem que estar na forma iônica, como o cobre 2+. Tiago, eu tenho mais 3 perguntas. Eu pediria para você se pudesse ser mais sucinto, só porque o nosso tempo está um pouco estourando e assim a gente consegue atender essas 3 outras perguntas. Uma delas continua a respeito do cobre, que é do Raniel Fernandes de Jesus. Ele pergunta se a aplicação de cobre em pós-colheita, ele pede que você explique um pouco a aplicação de cobre em pós-colheita como efeito de cicatrização de eventual ferimento das plantas. Sim, você pode ter o efeito do cobre pós-colheita em 2 formas. Se eu aplico ele como fungicida cúprico, na verdade ele vai ser uma barreira física de entrada de patógeno e aquela cicatrização vai proporcionar uma cicatrização e não vai entrar de patógeno naquele dano físico que eu tive. Se eu aplico ele como cobre 2+, então o cobre nutricional, na verdade ele vai atuar na produção maior de lignina, e a lignina é um composto que dá resistência à célula. Então essa cicatrização ela pode ser mais rápida e formar uma célula mais densa, dificultando a entrada desse patógeno nesses danos físicos que eu tenho na planta. O Caio Diniz, ele gostaria de saber qual a melhor forma de fornecimento de níquel para o cafeeiro. Olha, tem cloreto, tem sulfato de níquel e já tem alguns produtos comerciais formulados à base de níquel. Eu não sei se é via quelato ou não, mas você já encontra, tem algumas empresas já comercializando níquel como micronutriente foliar. Mas o sulfato de níquel, cloreto de níquel são outras possibilidades de aplicação. Eu só gostaria de adicionar, eu lembro quando o Bruce Woods veio para o Brasil e ele me falou o seguinte, para nunca usar nitrato de níquel. Não sei se você tem alguma informação sobre isso, ele disse que tem um efeito mais... eu não sei exatamente se a palavra correta seria um efeito danoso para a planta, de toxidez, mas ele pediu para ter muito cuidado com a aplicação de nitrato de níquel e trabalhar muito mais com a fonte sulfato. Pode ser pela maior facilidade de entrada dentro da célula. E aí não dá tempo da planta proteger esse níquel e ele causar algum dano de membrana e você ter um estresse oxidativo nessa planta. Só para encerrar, o nosso amigo Herdos Francisco, né, também é o diretor aqui do Instituto,
Ele pergunta se a deficiência ou excesso de algum micronutriente compromete a qualidade de bebida. Bom, a deficiência, sim. Quando a gente tem deficiência, por exemplo, de zinco, de cobre, você pode afetar a translocação de alguns compostos formadores de qualidade da bebida. Geralmente, esses compostos formadores de qualidade vêm do metabolismo secundário. Então, são fenóis, são alcaloides, são compostos ácido clorogênico, produzido a partir da via do metabolismo secundário. E no metabolismo secundário tem uma série de enzimas que afetam, dependem de micronutrientes para atuarem, para desempenhar sua função fisiológica. Então a deficiência ela pode afetar a qualidade da bebida, reduzindo a translocação de açúcar, e eu tenho uma granação prejudicada, e também os compostos precursores de bebida. Já o excesso, dificilmente a gente vê excesso de micronutrientes em café, mas o excesso de micronutrientes ele pode favorecer, ele é muito mais danoso à folha, e aí você vai ter uma redução da quantidade de fotossíntese, menor produção de açúcar e afetar a granação desse grão de café. Muito bem. Bom, infelizmente a gente tem que terminar o nosso webinar de hoje. Eu queria agradecer muito em nome do IPNI, a você, Tiago, pela excelente palestra, muito clara, muito didática. Foram vários os elogios que nós recebemos aqui, né, e depois eu passarei para você. Mas muito obrigado por sua contribuição ao IPNI, né, participando desse webinar. E eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, né, as perguntas, e aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal e um 2007 de muito sucesso, muita saúde, tá? E que vocês continuem com a gente no próximo ano, que nós vamos estar com nossos eventos e nossos webinars, nosso jornal, a todo vapor, tá ok? Um bom final de tarde para todos e até a próxima.